Ziba engana Davi. Segundo Samuel capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ludebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Ludebar. Ziba era um servo de Saul, era o administrador dos bens de Saul. Ele tinha o controle das propriedades em suas mãos. Com a morte de Saul, e de quase todos seus descendentes, o único que restou foi Mefibosete, que estava em Lodebar. Ziba ficou numa posição privilegiada. Continuou administrando os bens da família de Saul, inclusive os conservos. Ziba estava tranquilo, se beneficiando, numa posição privilegiada. Até o dia que Ziba recebeu um recado que Davi, o rei de Israel, queria falar com ele. Quando Davi pergunta se havia algum descendente vivo de Jonatas. Então ele pensou que diminuindo Mefibosete, como não merecedor, dizendo que era aleijado, e que estava afastado, distante em Ludebar, por ser neto do seu perseguidor, iria fazer Davi desistir de Mefibosete. Não deu certo. Segundo Samuel capítulo 9 versículo 34, e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ludebar. Ziba cumpriu as ordens de Davi, mas com intenções ocultas, procurava uma oportunidade de continuar, se beneficiando, de tomar a posse dos bens, das propriedades de Mefibosete. Como Ziba tinha intenções ocultas, não queria que ninguém percebesse suas más intenções, para se passasse por boa pessoa. Mefibosete era filho de Jonatan e neto do rei Saul. Quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, seu pai e seu avô morreram em batalha. Ao chegar a notícia da morte de Saul e seus filhos, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou Mefibosete para fugir. Nessa fuga, o filho de Jonatas, Mefibosete, ficou manco dos 2 pés, porque sua babá, apressada em fugir do ataque dos filisteus, para salvar o menino, e a sua própria vida, deixou Mefibosete cair. Com a queda ele se machuca. Saul representava o governo de um homem que sobressaía de todo o povo um ombro acima, mas que era destituído do Espírito de Deus. Foi destituído por Deus. Jonatas era filho, herdeiro de Saul, rei de Israel, da tribo de Benjamim, e Davi era filho de Jessé de Belém, da tribo de Judá. Jonatas, filho de Saul, reconheceu em Davi, o rei ungido por Deus. Essa era a vontade de Deus. E Jonatas queria estar aliançado com Deus. Não foi contra a vontade de Deus, pelo contrário, mesmo contra a vontade do seu pai, ele fazia a vontade de Deus, ajudando a Davi. Saul estava tentando matar Davi, e Jonas ajudava Davi. Jonatas, um grande amigo de Davi, eram como irmãos que se amam, não como irmãos que não se amam. Antes de morrer em batalha, Jonatas e Davi fizeram uma aliança, um compromisso, uma promessa entre eles. Essa aliança dizia a respeito como eles se relacionavam um com o outro, e como Deus. Quando Davi e Jonatas se encontraram pela primeira vez, eles viviam num contexto de aliança, de promessa. Ambos entendiam bem a natureza da aliança. Conheciam a aliança de Deus com Abraão, conheciam a aliança de Deus com a nação de Israel. Entendiam o que significava quebrar uma aliança, a promessa da vinda de Jesus. Como o povo de Deus estavam familiarizados com a aliança, com promessa. Jonatas poderia ter ficado contra Davi, pois como herdeiro poderia ser o próximo rei, mas escolheu a Deus, a sua vontade. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha.
Ele introduziu Deus neste assunto, porque sabia qual era o significado daquilo que os dois estavam fazendo. Disse Jonatas a Davi: juramos ambos o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Eles compreendiam bem a dimensão divina que existia na sua aliança horizontal. 1 Samuel capítulo 23 versículos 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi. Anos mais tarde, ele se lembrou da promessa. Davi determinou que a propriedade de Saul deveria ser restituída a Mefibosete. Mas isto não era tudo. Mefibosete iria usufruir de uma posição de honra na mesa de Davi. Mefibosete foi chamado para deixar Ludebar para sempre estar na mesa do rei. Mefibosete, herdeiro do pecado, desde que caiu, e seus passos já não eram mais os mesmos, e que desde sua queda esteve afastado, em Ludebar distante de Israel. Desde a queda do homem não tem andando direito, está andando errado, no caminho do erro. Andando errante pela terra. O homem foi afastado de Deus, mas através do Rei Jesus, fomos reconciliados, podemos voltar. Demonstrando aos filhos e filhas caídos descendentes de Adão e Eva, filhos do pecado, que estão distanciados longe da presença do convívio de Deus, que tem misericórdia, demonstra bondade para com os caídos. A graça o resgatou, foi buscá-lo em Ludebar, no lugar onde estava. Já que o homem não podia voltar porque tinha perdido a imagem de Deus, não tinha condições por si mesmo para ir, não merecia estar na presença de Deus, então Jesus veio. O Filho de Deus veio, à terra onde os pecadores estavam. Ziba desfrutava de uma posição que não queria perder. É melhor tirar Mefibosete de cena, do que perder os benefícios. Quando se sentiu ameaçado, começou a traçar planos iníquos para se beneficiar. Agora Ziba só pensava em uma coisa: reaver as posses e status de volta. Esta oportunidade surgiu durante a revolta do filho de Davi, Absalão. Davi precisou fugir de Absalão. Ziba aproveitou a oportunidade para demonstrar sua astúcia, sua maldade. Deixa Mefibosete para trás, bajula Davi e inventa uma mentira. Seu plano dá certo, agora as terras são oficialmente suas. Davi é enganado, ludibriado, manipulado por Ziba, que falsamente caluniou Mefibosete. Infelizmente, Davi se precipitou e aceitou a calúnia sem questionar, saber se era verdade, nem perguntar nada a Mefibosete. Ouviu só o lado do mentiroso. Ziba lhe mentiu dizendo que Mefibosete não acompanhou ele em sua fuga, permanecendo em Jerusalém, porque havia dito que naquele dia, a casa de Israel lhe restituiria o reino que pertencia por direito a seu pai. Ou seja, queria tomar o reino de Davi, disse que Ziba conspirava contra Davi. Com ajudas que naquele momento atendiam às necessidades do rei e de seus homens, na verdade aquela ajuda mais ajudava, era ele mesmo, para ocultar, disfarçar a verdadeira intenção. Ziba encontrou a oportunidade de tomar o que pertencia a Mefibosete. Davi, sem saber que estava sendo enganado, decidiu precipitadamente transferir as propriedades de Mefibosete para a posse de Ziba. Assim, Davi prometeu dar a Ziba a terra de Mefibosete. Só que a história não termina aí. A mentira seria descoberta. Uma injustiça tinha que ser reparada. Mentira foi usada em seu benéfico próprio. Queria destruir o relacionamento entre Davi e Mefibosete, sujar, manchar o nome, a imagem, a honra de Mefibosete, com acusações falsas, com mentirar, fazer com que Davi ficasse irado, revoltado, contra Mefibosete, assim seria beneficiado. Quais prejuízos poderia causar na vida de Mefibosete? Muitos, várias pessoas podem causar perdas, sérios prejuízos tanto materiais, emocionais, saúde física e mental, sentimental, financeiros, sociais, espirituais. Dor na alma, dor no corpo, doenças na alma, doenças do corpo, feridas, decepção, angústia, tristeza, frustração, humilhação, deboches, desprezo, os abusos, abatimento, desesperança, indisposição, tempo no sofrimento, todas as perdas com seus efeitos,
como restituir. Segundo Samuel capítulo 16 E, passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. 2 E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão, para os moços comerem, e o vinho, para beberem os cansados no deserto. 3 Então, disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. 4 Então, disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. No retorno de Davi, este encontra com Mefibosete, que conta sua versão da história. Até então Davi só conhecia o relato de Ziba. Davi ordena que as terras de Saul sejam divididas entre Ziba e Mefibosete. Davi precipita-se no seu julgamento e comete injustiça. Mesmo depois descobrir a mentira de Ziba, ele restitui só metade, ainda fica os efeitos da injustiça, fica o prejuízo. Mefibosete, porém, declarou que ele Ziba fique até com tudo. Estar na casa, na companhia do rei era mais importante. Segundo Samuel capítulo 19 versículo 30, mas Mefibosete disse ao rei: Fique até com o inteiro, agora que meu senhor, o rei, veio em paz para sua casa. Davi estava passando por uma justiça divina, tudo o que estava ocorrendo com ele, para afligir a sua alma, vinha da parte do Senhor, por ter prejudicado, inclusive matado Urias. A decisão de Davi, de deitar-se com Batseba engravida, desencadeou em outras escolhas erradas, na tentativa de esconder seu pecado. Mentiras não duram para sempre. Quando se conta uma mentira, normalmente se precisa contar mais outra mentira para encobrir a primeira, e mais outra mentira, e mais outra. Quando ficou sabendo que estava grávida, na tentativa de esconder o que havia feito, Davi mandou buscar Urias, esposo de Batseba, que estava em batalha, mandando retornar para sua casa, para que ficasse com sua esposa, para Urias pensar que o filho era dele. Assim, tudo estaria resolvido e Davi teria encoberto. Não deu certo. Isto levou Davi a tomar outra escolha errada. Por meio do próprio Urias, ele encaminhou uma carta a seu oficial Joabe, para que o colocasse no local da batalha, onde a peleja estivesse mais difícil, para que então fosse ferido e morresse. E foi o que aconteceu. Urias foi morto e Davi tomou Batseba para ser sua mulher. Para Davi parecia que tudo estava resolvido. Mas Deus viu a injustiça. Nas palavras do Senhor por intermédio do profeta Natã, as consequências viriam. Davi falhou, arrependeu do que fez, reconheceu o seu erro, foi perdoado. E continuou com Deus. E pagou pelo seu erro. Uma das consequências foi a morte do seu filho com Batseba. Outra foi o seu filho Absalão, matou seu próprio irmão Amnon, como vingança, por ter este estuprado a irmã deles. Absalão, filho de Davi, ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai à vista de todo o povo de Israel. Absalão também conspirou contra Davi, para tomar o reino de Davi. Aitofel, conselheiro do rei Davi, e também era pai de Eliã, que era pai de Batseba, esposa de Urias. Aitofel vingou-se de Davi no momento em que Absalão, filho de Davi, tomou o reino. Aconselhou Absalão a se deitar com as concubinas de Davi à vista de todo Israel. Ziba também enganou Davi em um momento difícil, se fazendo de amigo. Glórias a Deus. Aleluias.